Olá, alunos do curso técnico de Eletroeletrônica, bem-vindos a mais uma aula de Eletrônica Analógica 2. Hoje, continuando a unidade 7, vamos falar agora da operação diferencial em modo comum. Bom, uma das características mais importantes de um circuito diferencial, que é o circuito do Amp-Op, internamente ele tem um amplificador diferencial, é a capacidade de amplificar muito os sinais opostos nas duas entradas. Então a gente quer amplificar a diferença das entradas, mas a gente quer amplificar o mínimo possível os sinais comuns a ambas entradas. Idealmente, o Amp-Op ideal ele tem um amplificador diferencial infinito e um amplificador de ganho comum, ou seja, ele não amplifica em nada, o ganho comum seria zero. Mas na prática não é assim que funciona. Existe um ganho diferencial muito grande, mas existe um ganho comum, um ganho de modo comum, que é chamado. Então, assim, esse ganho de modo comum ele é muito menor que o ganho diferencial. É claro, senão o Amp-Op não funcionaria. Porém, ele existe. E como que a gente sabe qual Amp-Op é bom e qual Amp-Op é ruim? É através de uma razão entre o ganho de diferencial e o ganho de modo comum. Essa razão é chamada de razão de rejeição de modo comum, ou CMRR, que é o que vocês vão ver nos datasheets dos Amp-Ops, que é Common Mode Rejection Ratio, então, que é a razão de rejeição de modo comum. No próximo slide a gente vai ver como que funciona essa razão, mas antes de ver essa razão a gente precisa definir algumas coisas para entender o conceito desse modo comum e o modo diferencial. Então, primeiro a gente tem que definir as entradas. Qualquer uma das entradas, quando você aplica um sinal, por exemplo, diferencial, ou um sinal em uma entrada, um sinal na outra, de qualquer modo você vai ter uma entrada diferencial e uma entrada de modo comum. Então, o sinal de entrada ele pode ser decomposto entre um sinal diferencial e um sinal de modo comum. Então, por exemplo, se você aplica a tensão VI1 na entrada positiva do Amp-Op e VI2 na entrada negativa. Então, qual que vai ser a entrada diferencial? O VD vai ser a diferença entre a entrada 1 e a entrada 2. É claro, então você pega a entrada positiva menos a entrada negativa, você vai ter o VD, que é a sua entrada diferencial, sua tensão diferencial de entrada. E a tensão de modo comum, a tensão VC, vai ser o quê? Vai ser a soma das duas entradas dividido por 2, ou seja, vai ser a média. A média entre a entrada positiva e a entrada negativa é a sua entrada de modo comum. Então, sabendo que você tem uma entrada diferencial e uma entrada de modo comum, o ganho, a saída, o VO, vai ser definido em função dessas duas entradas. O VO vai ser igual ao AD vezes VD mais o AC vezes VC, onde o AD é o ganho diferencial e o AC é o ganho de modo comum. Então, idealmente, é claro, esse termo AC/VC a gente quer que seja zero. O AC a gente quer que seja zero, e o AD seja infinito. Então, mas a gente tem esse AC e tem o AD. Então, como que funciona? Como que funciona agora aplicando alguns tipos de entradas? Se as entradas forem opostas, ou seja, você tem uma entrada totalmente diferencial, como que funciona? A gente tem que a entrada ali, o VD, a gente tem que o VI1 é igual ao menos VI2 igual a um valor VS, por exemplo. Então, VS é igual ao VI1 e o VI2 vai ser igual a menos VS. Então, o VD vai ser igual a VS, menos VS vai ser igual a 2VS. E o VC vai ser igual à média. Só que como eles são opostos, a média é zero. Então, a nossa saída vai ser igual ao AD vezes 2VS mais zero. Então, o VO vai ser igual a 2ADVS. Então, isso para entradas opostas. Se a entrada for totalmente diferencial, a sua saída vai ser em função somente do ganho diferencial. E se as entradas forem iguais? Você aplica um VI1 igual a um VI2 igual a um VS. Então, o VD agora vai ser igual a VS, menos VS igual a zero, ou seja, a sua entrada diferencial é zero, já que as entradas são iguais, e sua entrada de modo comum, VC, vai ser igual a média. Como os dois são iguais, meio de VS mais VS é igual a VS. Então, a sua tensão de saída agora vai ser igual a zero mais AC/VS. Então, o VO para entradas iguais é igual a AC/VS, nesse caso. Então, o que você percebe? Se você aplica entradas opostas, você tem uma informação direta do seu ganho diferencial, que é igual a 2ADVS, e se você aplica entradas iguais, você tem uma informação na saída que é diretamente o seu ganho de modo comum, o ACVS. Idealmente, se a gente aplicasse entradas iguais, a gente queria medir na saída 0 volts, mas não vai ser o caso, a gente vai medir um valor de tensão. Então, essa operação com entradas opostas e entradas iguais nos permite medir os ganhos AD e o ganho AC de um Amp-Op. Então, por exemplo, a gente aplica VI1 igual a 1 mV, VI2 igual a menos 1 mV, a gente vai ter que o nosso AD vai ser igual ao VO medido dividido por 2 mV. Porque a gente sabe que a saída vai ser igual a 2 ADVS. Então, AD é igual a VO sobre 2VS. Então, como o VS ali nesse caso foi 1 mV, então AD vai ser igual a VO sobre 2 mV.
Então, se você aplica 1 mV na entrada positiva e menos 1 mV na entrada negativa, você consegue medir o AD. E se você aplicar agora 1 mV nas duas entradas, né, você vai ter que o AC vai ser igual a VO sobre 1 mV. Então você consegue medir o AC também. Então, sabendo os valores de AD e AC, é importante você saber a sua rejeição o seu CMRR, que a gente viu lá que é a razão de rejeição de modo comum, né, que vai nos dar a nossa característica do nosso APOP. Então, o que é a razão de rejeição de modo comum? Uma vez que a gente tem AD e AC, a gente pode calcular o valor de CMRR como sendo AD sobre AC, que é a razão direta, ou a gente tem também um valor em dBs, que é dado por 20 log na base 10 de AD sobre AC. Esse valor em dBs é geralmente o mais utilizado. Então, quando você for olhar nas folhas de dados, vai ter o seu CMRR em dBs. Então, se ele está em dBs, tem que fazer essa conta aí, é 20 log na base 10 de AD sobre AC. Então, idealmente, né, a gente quer um APOP ideal, o valor de CMRR é infinito. Ou seja, você quer que o AD seja, o AC seja zero. Então, se for zero, o CMRR é infinito. Na prática, a gente tem que quanto maior o valor, melhor é o seu APOP. E também, quanto maior o valor, mais caro vai ser o seu APOP. Então, por exemplo, para um AD de 10 vezes maior do que AC, então, por exemplo, o AD for 100 e seu AC for 10. Então, você vai ter um AD 10 vezes maior do que AC. O seu CMRR vai ser 20 dBs. Esse é um péssimo valor. Isso aí você não encontra nenhum APOP. Nenhum APOP vai ser menor do que 40 dBs, eu acredito. Acho que nem menor do que 50. Então, se você calcular um CMRR de 20 dBs, esse é um péssimo valor. Seu circuito não vai funcionar direito. Para um AD, por exemplo, 1000 vezes maior do que AC, o seu CMRR vai ser igual a 60 dB. Aí já é um valor regular. Não é um valor muito bom, mas já é um valor que dá para trabalhar. Você tem um ganho diferencial 1000 vezes maior do que um ganho de modo comum. Os APOPs mais caros, né, podem ter valores de rejeição de modo comum acima de 90 dB, acima de 100 dBs. Então, por exemplo, 100 dB seria 100 mil vezes maior o ganho diferencial. Então, observe que valores altos de rejeição de modo comum indica em poder desprezar esse fator do modo comum. Então, por exemplo, ali a gente tem uma manipulação matemática na nossa equação, né? A gente tem um VO igual a ADVD mais ACVC. O que acontece? Se a gente dividir ali o ACVC por ADVD, dividir e multiplicar por ADVD, a gente consegue isolar a ADVD. A gente tem ADVD entre parênteses 1 mais ACVC sobre ADVD. Aí a gente tem que o AC sobre AD é igual a 1 sobre CMRR. Então a gente tem aqui no final o VO é igual a AD vezes VD, e entre parênteses 1 mais 1 sobre CMRR vezes VC sobre VD. Então a gente tem esse fator 1 sobre CMRR. Ou seja, quanto maior for o valor de CMRR, mais pode ser desprezado esse termo aí. Então você vai ter que sua saída vai ser igual a VO. VO vai ser igual a AD vezes VD puramente, porque vai multiplicar somente por 1, porque esse outro termo aí vai aproximar de zero. Então você vê que quanto melhor for seu APOP, né, quanto maior for essa razão de rejeição, você pode considerar somente o ganho diferencial, que é o que a gente considerou somente na aula passada, com aqueles circuitos amplificadores, né? E a operação, geralmente, a gente considera somente o ganho diferencial. Porém, é importante saber que existe um ganho de modo comum, pois dependendo da aplicação do seu circuito, esse ganho de modo comum pode influenciar. Então, às vezes, você precisa trocar seu APOP por um APOP melhor por causa do ganho de modo comum. Então, é importante você saber como calcular esse ganho, como analisar um datasheet, né, em função desse ganho de modo comum, desse razão de rejeição de modo comum, né? Então, um ótimo exemplo para ver a influência do CMRR é o exemplo 10.22 do livro do Boylestad. Ali ele pede para determinar a tensão de saída de um APOP para as tensões de entrada de 150 microampere na entrada positiva e 140 microampere na entrada negativa do APOP. O amplificador tem um ganho diferencial de 4.000 e o valor de CMR na letra A, 100, é um valor muito ruim, 40 dB, e na letra B, calcular com um CMR de 10 elevado a 5, que seria 100.000, né, que é 100 dBs. Então, a gente primeiro calcula qual que é a entrada diferencial e qual que é a entrada comum. Então, o VD vai ser igual a 1 menos o outro, então 10 microampere de entrada diferencial. E o VC vai ser igual à média dos dois, que é igual a 145 microampere. Então, agora a gente usa aquela equação que tem o CMRR, né? Então, a gente tem o AD vezes VD, entre parênteses 1 mais 1 sobre CMRR, VC sobre VD. Então, no primeiro caso, com o CMRR de 100, a gente tem ali que o nosso VO vai ser igual a 45,8 mV.
Com o CMRR de 10 elevado a 5, o nosso ideal agora é 40,006 mV. Então, olha para você ver, se o CMRR aumenta, a nossa saída aproxima de 40 mV, que seria o ideal, que seria somente o AD 4000 vezes o nosso nossa tensão diferencial, que seria 10 microampere. Então, se somente tivesse ganho diferencial, né, o que seria o ideal, a nossa tensão de saída seria 40 microampere. Com um CMRR de 100 dB, a gente vê que aproxima muito, fica quase exatamente 40 mA. Então, um detalhe também é que nessas equações que envolvem o CMRR, tem que utilizar o CMRR absoluto, não pode utilizar o valor do logaritmo lá do dB. Né? Isso é óbvio. Então, você vê que a diferença que faz você ter um amp-op bom e um amp-op ruim. Então, no amp-op ruim, onde você esperaria 40 mV na saída, você vai ter 45,8 mV. E isso pode ser a diferença entre funcionar ou não o seu circuito. Bom, na próxima aula a gente vai ver as especificações mais importantes de um amplificador operacional no datasheet. Obrigado pela atenção e bons estudos.